Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita, Spiritist Companion, o seu podcast bilíngue sobre o Espiritismo. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada em que estudaremos, refletiremos e colocaremos em prática os ensinamentos espíritas. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossos episódios semanais lançados todas segundas-feiras. No episódio de hoje, vamos falar sobre um conceito importante e às vezes delicado: o relacionamento entre pais e filhos e como nós podemos honrar nossos pais. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar essa frase do honrar o pai e a mãe algumas vezes. Essa frase vem dos 10 mandamentos e nós encontramos ela na Bíblia em 2 passagens. Em Êxodo 20, nós temos: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas o que significa realmente honrar no contexto espírita? E como fazemos isso quando no relacionamento com os nossos pais é difícil, doloroso ou até mesmo inexistente? Vamos explorar essas questões com amor e clareza? Comecemos então, como de costume, com uma citação do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier do livro Fonte Viva, capítulo 58. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Emmanuel já nos traz aqui elementos fundamentais. Primeiramente, o dever para conosco, depois o dever com a família mais próxima, e depois com a grande família universal, já que todos somos filhos de Deus. Agora vamos ver o que o Allan Kardec nos ensina sobre honrar os pais e como esse ensinamento se aplica também à família em um sentido mais amplo, como Emmanuel já explorou. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos oferece uma interpretação profundamente moral deste mandamento de honrar teu pai e honrar a tua mãe. Ele destaca que o respeito filial vai muito além da obediência. Ele inclui também a gratidão pela oportunidade da vida, cuidado com os pais na velhice e a responsabilidade moral no vínculo familiar. Kardec, então, toca nesses 3 pontos, que são como 3 pilares que darão sustentação para justamente a questão de honrar o pai e honrar a mãe. Kardec escreve que Deus quis que, por esse laço, os homens se unissem, não somente pelos vínculos de sangue, mas também pelos do espírito. Vejamos que interessante que o Kardec nos apresenta aqui, para que os homens não se unissem somente pelos laços sanguíneos, mas também pelos laços formados por aquilo que permanece após a nossa encarnação aqui, pelos laços verdadeiros, os laços do Espírito. E ele fala que para fortalecer esses laços, fez o respeito aos pais um dever. Ou seja, o honrar os nossos pais é então esse dever que nós temos e iremos responder perante a Deus. Kardec ainda vai mais além, quando ele nos fala que mesmo quando os pais são difíceis, ou às vezes os pais são falhos, nós devemos ter para com eles compaixão, paciência, perdão. Porque a doutrina espírita nos ensina que podemos estar ligados a esses nossos pais difíceis por débitos do passado, ou estamos juntos para que possamos aprender as lições que ainda devemos aprender em formas de provas. A doutrina espírita nos fala que a reencarnação em uma família específica ela não é uma coincidência. Aqueles que fazem parte da nossa vida, especialmente com o papel de pais e filhos, são muitas vezes espíritos com os quais já compartilhamos histórias profundas, às vezes de amor, às vezes de dor e às vezes de ambos. Inclusive a Joana de Ângeles, a benfeitora, que falou pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, ela nos fala que na escola sagrada do lar, os espíritos então se reencontram para o quê? Para curarem-se, resgatarem-se e, acima de tudo,
amarem novamente. Ela coloca essa questão do amor então como primordial para essa reunião desses espíritos que estão numa mesma família. Às vezes, honrar os nossos pais significa então perdoar as suas imperfeições. Outras vezes, significa também aceitar as suas limitações ou oferecer apoio mesmo quando eles não conseguem nos amar ou nos apoiar da maneira que desejaríamos. E esse é um quesito interessante, pois toca em algo delicado. Como eu falei no início, as relações familiares muitas vezes são conturbadas, mas nós vemos aqui que devemos agir da forma correta, independente deles terem agido da forma correta para conosco. Sob a ótica espírita, então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, todo laço familiar constitui então essa oportunidade de crescimento espiritual. Aquele crescimento de verdade que nós galgamos enquanto aqui encarnados num planeta de provas e expiações. E às vezes, como eu falei, é muito complicado. É uma área sensível, porque alguns ouvintes aqui talvez tenham vivenciado a negligência, abuso, abandono por parte daqueles que deveriam ter cuidado deles. Será então que o Espiritismo ainda pede que estas pessoas honrem os seus pais? Bom, o Espiritismo nunca exige submissão ao sofrimento. Ele nos convida a olhar para esses vínculos com uma ótica espiritual, uma ótica um tanto quanto diferente. E nós nos perguntamos, nesses momentos, o que será que eu posso aprender com essa experiência? Como posso perdoar sem justificar? Será que eu posso libertar o ressentimento e libertar a mim mesmo? Já falamos aqui neste podcast anteriormente sobre o perdão e como ele é essa chave que nos liberta da prisão, do cárcere que nós mesmos nos colocamos quando carregamos uma mágoa e temos dificuldade em perdoar. Mais além, o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos fala que talvez ninguém consegue mudar a sua família, mas todo mundo consegue mudar como ama dentro dela. Olha que coisa maravilhosa. Talvez não conseguimos, de fato, alterar o nosso ambiente mais próximo, não conseguimos, de fato, alterar aquelas qualidades que gostaríamos que os nossos familiares, nossos pais tivessem. Mas nós conseguimos alterar, sim, como que nós enxergamos isso e como que nós amamos eles. Às vezes, meus amigos e minhas amigas, o maior ato de honra, então, é justamente não repetir ciclos de dor, não repetir esses ciclos que levam a criatura a ficar aprisionada na mágoa. É justamente elevar a consciência para quebrar essa corrente, oferecendo às futuras gerações um exemplo melhor e oferecendo a nós mesmos e aos nossos pais um presente melhor. O nosso queridíssimo Jesus, guia e modelo, trouxe visões revolucionárias sobre a família. Em Mateus, no capítulo 12, nós temos uma passagem em que Jesus falava à multidão. Neste momento chega uma pessoa então e informa Jesus que seus irmãos e sua mãe estavam lá fora querendo falar com ele. Jesus, que nunca deixou passar uma oportunidade sequer para nos ensinar lições sublimes, vira para aquele mensageiro e para aquelas pessoas e fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E eu imagino que naquele momento as pessoas devem ter ficado embasbacadas com a reação de Jesus, de perguntar quem eram seus irmãos, quem era sua mãe. Como será que ele não sabia? E aí Jesus aponta então para os seus discípulos, para as pessoas que estavam lá, e diz: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. É claro que nós sabemos que Jesus não estava, então, rejeitando a sua família biológica quando questionou quem era a mãe dele e quem eram seus irmãos. Ele estava, de fato, ampliando o conceito de família espiritual, meus queridos amigos e amigas. Jesus nos falava da verdadeira família. Jesus nos falava de quem eram os familiares, de verdade aos olhos do Pai.
No Espiritismo, então, nós aprendemos que a verdadeira família é aquela que é da alma, que os laços espirituais são ainda mais profundos que os laços biológicos. Portanto, honrar pai e mãe não diz respeito apenas aos pais de sangue. Kardec é muito específico nesse ponto, quando ele vai nos falar que isso inclui também aqueles que cuidaram de nós, que nos guiaram, que nos criaram, ou mesmo aqueles que nós temos dificuldades, pois todos aqueles fazem parte do plano divino para o nosso progresso. Esse dever, então, de honrar ao pai e honrar a mãe, ele se estende naturalmente a todos aqueles que tomaram corajosamente o papel de mãe ou o papel de pai. E ele vai falar que o mérito é ainda maior para essas pessoas, porque a sua dedicação nada tinha de obrigatório. Quando a dedicação vem por conta de um vínculo de sangue, existe, claro, um mérito. Mas quando essa dedicação vem para todos aqueles que adotam o papel de pai e mãe, às vezes um avô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã mais velha, um vizinho, o que seja. Kardec nos fala que justamente para esses que não têm nada de obrigatório pela questão consanguínea direta, que seria pai, mães e filhos e filhas, para estes então o mérito é ainda maior por cuidarem, guiarem daqueles espíritos que são como seus filhos. Aprendemos também no Espiritismo que o mandamento honrar o pai e mãe, ele vem das leis gerais de quê? De amor e caridade para com o próximo. Porque nós aprendemos que quem não ama pai e mãe, tampouco amará o próximo. De fato, como que nós podemos nos dizer caridosos, amorosos com as pessoas lá de fora, quando não conseguimos nem fazer isso com as pessoas, muitas vezes, que estão embaixo do nosso próprio teto? A família, então, ela é esse microcosmo de obrigações redentoras, nos quais servimos a família maior da humanidade. Ela é esse microcosmo, pois ele é uma demonstração minúscula do que é a sociedade, uma sociedade em miniatura, mas na qual nós aprendemos valores que aplicaremos para a família maior, que é a família da humanidade. Na pergunta 204 agora do Livro dos Espíritos, perguntam a eles: como tivemos muitas existências, os laços que nos unem vão além da vida atual? Partindo aqui do pressuposto das múltiplas reencarnações da alma. E os espíritos vão nos falar: não poderia ser de outro modo. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. E eles falam que é então daí que vem muitas antipatias e muitas simpatias que nós temos às vezes por espíritos na nossa própria família ou até mesmo fora da família consanguínea. Devemos lembrar que Deus perguntará a cada pai e mãe: o que fizeste do espírito que te confiei? E Ele também nos perguntará: o que fizeste dos pais que te foram dados? Isto é algo para nós pensarmos também, pois as oportunidades que temos aqui de estarmos encarnados numa certa família, com certos membros da família, é uma oportunidade ímpar. E muitas vezes essa oportunidade pode ter levado dezenas de anos, séculos até, para que se concretizasse. E agora, trazendo para um ponto mais prático aqui, como de costume no nosso podcast, como que nós podemos então honrar os nossos pais mesmo nas relações complicadas? Bom, aqui vão algumas sugestões práticas inspiradas, obviamente, na doutrina espírita. Primeiro, exercitar a gratidão. Mesmo com falhas, nossos pais foram o canal, o meio pelo qual nós chegamos à vida aqui. Um pequeno gesto de gratidão pode transformar uma relação inteira. E nós devemos lembrar sempre que a ingratidão nasce do egoísmo. Número 2, diz respeito à presença. Se seus pais ainda estão encarnados, uma ligação, uma visita, uma palavra amiga, uma mensagem, nem que seja curta, pode ter um valor imensurável. A terceira é exercitar o perdão, mesmo que para si mesmo. Porque perdoar não é esquecer, já falamos sobre isso. É se libertar e abrir espaço para a paz.
Então, que nós possamos perdoar e abrir espaço para essa paz dentro de nós mesmos. Número 4, podemos exercitar a oração. Sejam os pais de vocês estando encarnados ou desencarnados, vocês ainda conseguem honrá-los, meus amigos e minhas amigas, com preces, com atos de caridade em nome deles, elevando o pensamento para eles. Porque nós sabemos do verdadeiro poder da oração e como é algo que modifica toda uma realidade. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nossa família não é aleatória. Ela é escolhida com a sabedoria divina, fazendo parte então desse nosso, vamos dizer assim, currículo espiritual. Honrar o nosso pai e a nossa mãe é reconhecer que a vida nos colocou juntos por um motivo. E que cada ato de compreensão, de paciência, de tolerância, de gentileza é um passo rumo à cura e ao progresso. É um passo, então, que fortalecerá os verdadeiros laços entre os espíritos. Toda família é uma escola e cada lar é uma sala de aula, diria até que a mais importante de todas. Que possamos aprender, então, a lição do amor onde quer que nós estejamos. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Muito obrigado por estarem comigo nessa reflexão. Falamos sobre o ensinamento espírita aplicado à mais importante de todas as escolas, a família, e como que nós podemos então honrar os nossos pais com consciência e amor. Se essa mensagem foi útil para você, mesmo que um pouco, compartilhe ela com alguém que também possa se beneficiar. E até a próxima segunda-feira. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.